Olá, pessoal, vamos começar aqui. Então, hoje eu vou falar para vocês de tokens no Ethereum. Então, o que a gente vai ver? Primeiro, alguns conceitos, e depois vamos ver dois padrões aqui de tokens, né? Fungíveis, que é o RC20, e não fungíveis, que é o RC721. Primeiro, né? O que vem a ser os tokens, né? Acho que é um termo muito comum aí no mundo das criptomoedas, blockchain, a gente falar de tokens, né? Então, o que ele é? Ele é um ativo e vai representar algo aí no mundo, né? E aí esse mundo aqui, ele pode ser no mundo digital ou no mundo real aqui. Então, o token, ele tem uma relação com alguma outra coisa, né? Muito provavelmente tá um ativo, né? Que tem um determinado valor e pode ter a sua propriedade transferida, né? Então, assim, hoje em dia existem muitos tokens que representam, por exemplo, moeda fiat, né? Por exemplo, token que representa dólar, né? Estável mesmo, né? Sem variação de cotação. E esses tokens podem ser transferidos, né? De uma mão para outra, transferindo esse valor. Então, tem tokens que têm valores fixos, tem tokens que têm valores variáveis, né? Então, assim, o interessante é que o token ele vai representar algum ativo, tá? Ele representa alguma coisa. E ele vai ter um valor de mercado, tá? As pessoas negociam token, isso é por fora, né? E você pode transferir essa propriedade. Tá? Eles são distribuídos aí usando smart contracts. Então, no Ethereum, para a gente fazer um token, a gente precisa lá de um smart contract. E existem dois tipos principais aqui de tokens, né? Que são os tokens fungíveis, que são intercambiáveis, ou seja, você tem um token de um tipo, ele é igual ao outro do mesmo tipo, e tem o mesmo valor. Então, por exemplo, se eu emito lá, eu tenho o token A, eu emito lá 50 desses tokens, qualquer um desses 50, ele vale a mesma coisa, eles são intercambiáveis. Então, eu posso transferir só um valor. Falar assim, 25 tokens para uma pessoa e 25 para outra pessoa. E esses 25 aqui tem o mesmo valor, tá? Isso aqui é igual, não importa qual token é qual, tá? Só importa que ele é um determinado tipo de token lá, o tipo A. Se eu tiver um tipo B, aí isso aí não é verdade, tá? Não pode ser, pode não ser o mesmo valor, né? Então não é intercambiável assim, a menos de cotações, né? E tem os tokens não fungíveis, tá? Tokens não fungíveis são únicos dentro do seu tipo. Ou seja, eu tenho um token não fungível, ele é diferente de outro token não fungível. Tá? Então, eles representam coisas únicas, tá? E eles não são intercambiáveis. Como alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, tokens fungíveis. Né? Então, tem tokens que representam dinheiro, né? Um dos mais conhecidos é o Tether. O Tether ele tem uma equivalência com o dólar. Tá? E aí, muitas pessoas que querem fazer transferência de dólares no mundo digital fazem transferência de tokens Tether. Então, você compra um Tether, aquilo ali, um token Tether vale $1. Se eu precisar de $40, eu compro 40 tokens Tether. É claro que alguém vai ter que ganhar alguma coisa com isso, né? E transfiro isso para uma propriedade de outra pessoa. Então, é uma forma de eu transferir dinheiro sem flutuação de câmbio, né? Então, que é uma coisa muito interessante. Uma outra coisa interessantíssima aí de tokens fungíveis, né, é ICO, né, ou Initial Coin Offer. Você vai criar uma nova criptomoeda e aí inicialmente você tem lá uma distribuição de tokens, né? Então você cria lá, sei lá 20 mil tokens, uma nova moeda que representa alguma coisa no mundo real lá. Então representa, sei lá, bananas. Tá? E aí as pessoas elas vão lá e compram, né? E aí a empresa recebe o valor referente a esses tokens, e esses tokens passam a ser ativos que são negociados aí como ações de empresa em bolsas de valores. Tá? Então, se vocês tiverem curiosidade de ver aqui os tokens mais comuns, né, e que são
mais trocados aí dentro do Ethereum, né? Vocês podem vir nesse site aqui, etherscan/tokens, para vocês darem uma olhada o que tem por aí, né? Então, os tokens fungíveis são controlados pela sua quantidade, pois eles são intercambiáveis, né? Esses 20 mil tokens aqui, qualquer um deles vale a mesma coisa do que qualquer outro aqui dentro. Já os tokens não fungíveis, a gente tem coisas que são únicas. Então, por exemplo, obras de arte, você pode entrar nesse site aqui, para dar uma olhada, para você ver o Artworks, né? Que para você ter o título de propriedade daquela obra de arte, né, você tem que adquirir aquele token específico, né? É muito comum também as pessoas começarem a trabalhar com tokens não fungíveis como parte do token não fungível. Então, você pode ter lá o token X, representa, sei lá, alguma coisa. Você pode, em vez de comprar o token X todo, você comprar uma subparte desse token X. Tá? Outras coisas que são usadas para tokens não fungíveis, imóveis, empréstimos, tá? Esse tipo de coisa. Então, tokens não fungíveis são únicos. Eles podem ser vendidos aí em partes, tá? Se você quiser mais informações sobre tokens não fungíveis, esse site aqui, ó, do ethereum.org, ele tem uma parte dedicada aí com bastante informações sobre tokens não fungíveis, que é um assunto que está bem na moda hoje em dia. Tá? E quando você quer desenvolver um token, né? Quando você quer criar o meu próprio token, existem os dois padrões aqui que você pode utilizar para fazer esses tokens, né? Que é o RC20 e o RC721. Esse RC é Ethereum Request for Comments, ou seja, é uma requisição para que a comunidade possa comentar um determinado problema e aí se cria um padrão a partir daquilo. Então, esses dois aqui já foram criados, tá? Tokens fungíveis e não fungíveis. E o que eles são, né? Eles definem para um smart contract uma interface, ou seja, um conjunto de métodos para que você possa implementar esse conjunto de métodos e aí, a partir da implementação desse conjunto de métodos, o teu smart contract ele passa a representar tokens e trabalhar com tokens. Então, vamos dar uma olhada aqui qual o conjunto de métodos que a gente tem em cada padrão, né? Então, por exemplo, no RC20, né, aqui está o link para a especificação da RC20, e aqui está o conjunto de métodos e eventos para o IRC20. Então, esses métodos e eventos, eles são, muitas vezes, assim, eles são o que você deveria poder fazer com o seu token, tá? E aí, é uma interface padrão para que qualquer aplicação que queira interagir com um token, por exemplo, o Etherscan. O Etherscan é um que interage com tokens, mas aqui mais para visualização. Ou então, por exemplo, exchanges que negociam tokens para poder interagir de uma forma padronizada. A gente tem esse conjunto de métodos. Então, tem métodos do tipo nome do token, o símbolo do token, quantidade de decimais que você pode usar para subdividir um determinado token. Então, eu tenho token, mas quantos casas decimais é o máximo que eu consigo subdividir ele, né? Esse aqui. O total de fundos, o saldo de uma conta de um determinado endereço, você transferir os tokens, tá, para um determinado endereço, a quantidade de tokens, transferir a partir de um endereço, ou seja, do endereço from para o endereço to, a quantidade de valores, de tokens, né? Aprovar, tá, por exemplo, o gasto de um determinado token, né? O cara que está fazendo o spender, né? O cara que está gastando o token e o valor dele. Allowance é para permitir alguém gastar aquele token, né? Você tem um determinado owner, você vai permitir que alguém gaste esse determinado token. E você tem eventos para notificar as aplicações dos clientes, por exemplo, de transferência e de aprovação. Então, você implementando esses métodos todos aqui, você implementa um token RC20, né? Um token fungível no Ethereum. Tá, mas assim, são alguns métodos, né? E assim,
Pô, boa parte deles aqui, as operações são sempre as mesmas, né? Então, assim, existem duas implementações bem conhecidas aí do RC20, né? Que são do projeto Open Zeppelin, que visa trazer alguns padrões já implementados. É uma empresa também que dá consultoria na parte de segurança, de smart contracts, tá? Então, eles têm algumas implementações que eles já auditaram e consideram seguras, né? Então, de alguns padrões, inclusive do RC20. Então, se vocês forem aqui em Open Zeppelin, eu vou deixar depois os slides, tem o link aqui. Você tem uma implementação conhecida já do RC20 e tem do Consensys, também, que é uma empresa de consultoria, que é muito conhecida também e que trabalha com Ethereum. Deixa eu só sair aqui dos slides. Eu vou abrir aqui, por exemplo, do Open Zeppelin, para vocês darem uma olhada no que tem lá dentro. Então, por exemplo, ele usa alguns outros arquivos, né? Então, você está no repositório do Git, nessa pastinha tem outros arquivos aqui, ó, inclusive em pastas anteriores aqui como úteis. Tem explicação e ele vai ter lá a implementação dos métodos que são a interface da RC20. Tem alguns atributos aqui. Então, por exemplo, construtor, nome e símbolo. Tá? Você cria aqui um novo token com nome e um símbolo específico. Tá? O name você só retorna, o símbolo você só retorna, né? Quando você tem essa função para pegar, né? Quantidade de decimais, tá? Então tem lá um padrão que são 18. Total supply, armazenamento disso, né? Balance off, então você tem um mapa aí de contas que guarda o balanço de cada um. E assim vai, ó. Transfer, allowance, approve, transfer from, e até vai. Então, como é que você pode criar, né? Como é que você cria um token usando, por exemplo, essa implementação? Né? Se você cria o seu próprio smart contract, você pode estender esse cara aqui, ó. Então, você criar o seu contrato, estender o WIS, né? E aí você coloca as informações, por exemplo, de nome e símbolo dele. Você pode fazer fixo, por exemplo, e está criado o seu smart contract. Tá? Então, se eu não me engano, eles tinham um exemplo também, só teria que ver lá no site deles onde está o exemplo de criação do smart contract. E o da Consensys também tem, tá? Do RC20. E falando do outro padrão, que é o RC721, que é dos tokens não fungíveis, tá? Aqui é o endereço da especificação dele, e aqui as funções e eventos, né, que tem que ser implementados para fazer esse token, né? Então, da mesma forma com que o RC20, a gente tem aqui, ó, balance off, que é o saldo da conta, né? Owner of, repara, né? Quer saber quem é o owner de um determinado token, né? E aí ele te retorna um address. Safe transfer from, aí você vai transferir de um para o outro, né? Um determinado token. Safe transfer from, de novo, só que aqui tem uma diferença aqui. Você não transfere esses byte datas aqui. Cuidado, esse payable aqui é um cara que pode receber Ether, tá? Então, de alguma forma, esses caras aqui podem receber um Ether. E aprovar a transferência, set approval for all, tá? Você conseguir uma aprovação para alguma coisa, né? Is approved for all, e assim vai. Transferir, aprovar, approval for all. Tá? E existe uma implementação também, ó, do Open Zeppelin ou do Consensys, eu acho que não tem, do token fungível, não fungível. Tá? E aí tem aqui toda a implementação desse token.
Beleza? Então, para você criar um token não fungível, tá? Você tem que dar uma olhada nessa especificação, tem o significado de cada método desse, e você tem uma implementação já conhecida, você pode estender e usar fazer a implementação do seu token. Tá? O que a gente viu, né, conceitos, o RC20 e o RC721, tá? Só um comentário a mais, tem que tomar cuidado, é o seguinte, né, hoje em dia os padrões são esses para tokens, né, mas esses padrões, eles têm alguns problemas conhecidos, então, por exemplo, o RC20 ele tem um problema conhecido que é você transferir um token para um determinado endereço que não é um externally owned account, né, por exemplo, um endereço de contrato, você perde o seu token e nunca mais recupera ele. Tá? Então, existem outros padrões que vieram depois do RC20 que visam corrigir esse problema, mas como já existiam diversos tokens implementados com o RC20, o padrão continua sendo o RC20 para tokens não fungíveis, né? E o RC721. Em algum momento pode ser que isso aqui mude, mas hoje em dia ainda são os padrões que são bem aceitos aí para esses tokens. Beleza? É isso, gente. Vamos voltar lá para a reunião para a gente poder tirar dúvida e encerrar. Valeu. Tchau, tchau.